Lucas 7, de 36 a 50. Lucas 7, de 36 a 50, o título é A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. Lucas 7, de 36 a 50, diz assim, acompanhe, abrindo o seu coração para a voz de Deus. Convidou um dos fariseus, convidou a Jesus, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ele pensou, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A gente encerra hoje a série de mensagens, mas eu quero que você continue pensando sobre cada tema que a gente trabalhou. Eu acho que a ilustração que a gente fez da mesa e das cadeiras como um reflexo do que acontece em família serve para a gente claramente pensar a respeito das nossas famílias e lembrar. Por exemplo, qual foi a primeira cadeira que a gente falou? Quem é que lembra? Cadeira vazia. Legal. E a segunda cadeira? Cadeira entulhada, essa aí. E a terceira, semana passada? Restaurada. Cadeira que foi quebrada e foi restaurada. Tá vendo como a imagem é mais fácil? Se fosse outra série, acho que ninguém lembraria tão claramente. E aí, às vezes, fica difícil trazer para o prático, mas a gente lembra da imagem. A cadeira vazia da ausência, seja física, seja emocional, que às vezes acontece com alguém de casa, mas às vezes é nossa. A gente vai se retirando, a gente vai se envolvendo nos nossos dramas e cansaços, que são justos, mas que não valem a perda da família. A gente falou sobre a cadeira entulhada, que caminha na mesma direção. Quantas vezes são tantos problemas e a gente deixa de ter a coragem de falar não. Tem coisas que a gente precisa dizer não. Vão fazer falta, é óbvio. É óbvio que fazem falta, mas tem que tirar. A nossa vida não comporta tudo que a gente tenta colocar nela. E aí, irmãos, olha só. Para mim que estou aqui olhando para vocês, é claro isso. A gente está aqui preocupado com um monte de coisa. Olhando mensagem, correndo atrás das coisas. Porque a nossa cabeça está a 1000. A gente não consegue parar. E aí a gente precisa saber que alguns problemas têm os seus lugares.
Porque eu falo muito com algumas pessoas isso, mas eu sei que na prática é difícil. Tem problemas que são sérios, que são reais, mas eles não precisam ocupar as 24 horas do nosso dia. Eles não precisam estar no lugar da nossa vida em família. E aí a gente viu a cadeira restaurada, porque é um sopro de esperança lembrar que toda quebra na nossa vida, no nosso coração, no nosso emocional, tudo aquilo que foi ficando para trás pode ser restaurado. Talvez não fique igual, mas Deus garante que o processo de restauração vai nos transformar em alguém ainda melhor, vai nos fazer viver situações ainda melhores. Então, às vezes, a gente tem que abandonar passados. A gente fica chorando e se lamentando por coisas que não aconteceram, por coisas que outros fizeram, e a gente vem arrastando aquele saco pesado, se lamentando e chorando as nossas feridas. Deixa Jesus te curar, deixa as coisas para trás. E hoje a gente vai falar sobre mais uma cadeira. Há lugar para aqueles que estão longe, há lugar para aqueles que ainda não chegaram, há lugar porque Deus é aquele que aceita a todos. E a gente se acostumou a colocar ranking nas coisas. A gente olha para a pessoa e fala, não, essa é fácil de converter, é quase crente. Só falta aceitar Jesus. E aí a gente, com essa afirmação e esse pensamento de que a pessoa é quase crente, só falta aceitar Jesus, a gente declara de maneira descarada que o nosso cristianismo não precisa de Jesus. Só precisa de uma marca, né? Cristão, está na igreja. O cristianismo real não consegue viver sem Jesus. Ele é sobrenatural. Então não tem fácil ou difícil. Não tem pessoa que está quase lá e está muito longe, porque basta um toque, basta um impacto, basta as escamas caírem, os olhos serem abertos. A pessoa que era muito difícil se converte. E a gente viu na história de hoje, vai ver, porque a gente vai trabalhar mais, talvez, aqueles que aparentemente estão mais perto de Cristo, são aqueles que nunca vão chegar lá, porque se acham tão bons, tão próximos. E os maiores pecadores talvez sejam aqueles que corram mais depressa. Há sempre um lugar. Para Deus não tem pessoas descartadas. Não há pessoas que estão longe demais para serem trazidas. Há esperança para todos e todos podem viver a esperança de ser aceitos, perdoados. O que você fez? O que você não fez? O que fizeram com você? Nada disso é impedimento para a ação de Deus. Vamos caminhar no texto? O texto é legal porque Lucas 7 é um grande texto de salvação. No início, Jesus cura o servo de um centurião, ou seja, alguém que estava fora da fé, centurião romano que não tinha nada. Jesus fala, esse cara aí tem fé, porque ele declarou, Senhor, só diz que o meu servo vai ser curado. A ressurreição do filho da viúva de Naim, ela estava com a sua esperança perdida. O seu único filho havia morrido, não tinha mais nada, ela era viúva. O que ela ia fazer da vida dela? Jesus vai lá e toca no morto e traz a vida. Deus faz isso com a nossa vida. João envia testemunhos para saber se realmente Jesus é o Messias. E eu acho que isso começa a nos fazer entrar no espírito do texto, na ideia do que vai acontecer, porque justamente quando ele é confrontado sobre ele ser mesmo o Cristo, o Messias, ele vai lembrar a gente de algumas coisas, porque as pessoas estão ao redor. E lá no verso 33, 34, Jesus diz assim, porque esse era um questionamento, veio João Batista não comendo, porque ele vai falar que João Batista é o maior e tal, e ele vai falar, olha, veio João Batista, verso 33 do capítulo 7, comendo pão, que não comia pão nem bebia vinho. Era alguém que jejuava, era alguém que se vestia de pele
de animais, que comia animais silvestres. Então, era um eremita, alguém que se afastou do mundo para viver Deus. Vai falar, pô, esse cara aí é estranho demais. Esse cara aí, vão dizer literalmente, tem demônios. E aí Jesus fala assim, bom, e veio o Filho do Homem, que é ele, comendo e bebendo, dizeis, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O que vocês querem, afinal? Alguém que saia do mundo? Ou alguém que está no mundo? Vocês reclamam de João Batista, reclamam de mim? Falam que eu me assento para comer com pecadores e publicanos, que são classes extremas de pecadores. E o texto tem a ver com isso, porque ele justamente vai se sentar com alguém santo, um fariseu chamado Simão, e uma mulher pecadora. E aí Jesus está na mesa, no jantar, e justamente as duas classes estão diante dele. Um pecador, mas também alguém santo. Talvez a gente pense em Jesus indo para o gueto, indo para aqueles que estavam completamente perdidos, mas preste atenção, Jesus não faz essa diferença. Ele vai jantar com um fariseu também. Ele vai jantar com um homem supostamente santo, porque ele entende, e a gente precisa entender isso, que todos precisam de Cristo. Não existe uns que precisam mais e outros que precisam menos. Quando a gente estabelece essa diferença, a gente está pensando no cristianismo sem Cristo, que é moral, que é o moralismo. Todos sem Cristo precisam dele. Talvez, e talvez não, e a necessidade é igual. Talvez a gente não perceba, mas todos que estão sem Cristo precisam dele. Seja o supostamente santo, seja o declaradamente pecador. A diferença é que o pecador já perdeu as chances de chegar até Cristo pelos seus méritos. E aí está o problema. E a gente entra nessa outra distinção. Aqueles que são bonzinhos acham que podem chegar até Cristo pelo que fazem, pelo que são. Porque eles não são tão ruins assim, né? Eles não são tão malvados, eles são tão moralmente reprováveis. Então eles precisam de Jesus mais pouco. E a gente tem que apagar essa classificação errada. E o texto vai dizer um pouco disso, que talvez Jesus encontre a maior impiedade, lendo o texto, isso é irônico, não à mesa com os pecadores, com os publicanos, mas justamente à mesa com o fariseu. Preste atenção no que está acontecendo, vamos caminhar no texto. Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu. Interessante que esse fariseu tem nome, se chama Simão. O primeiro verso já diz o que está acontecendo. Jesus entra na casa do fariseu e toma lugar à mesa. Para ficar claro para a gente, a mesa naquele tempo não é a nossa mesa. A mesa ficava no chão. E as pessoas sentavam no chão, sobre tapetes, almofadas, colocando seus pés para trás e comendo com as mãos. Era aquela mesa no nível do chão mesmo. Por isso que Jesus pode se sentar e comer, o pé está para trás, a mulher entra e chora sobre seus pés, atrás dele. E diz que assim que ele entrou, sentou, e aí chega essa mulher que não tem nome, mas tem uma marca sobre ela. Ela é pecadora. E quando a gente pensa em tipos de pecados sociais, alguns se destacam ao ponto da gente dizer, olha, não tem jeito. Talvez a gente encontre pessoas que pequem ao mentir. São alguns pecados que a gente vai tolerando, que pequem talvez em outras questões que a gente classifica como menores. Os comentaristas vão dizer que provavelmente essa mulher era uma prostituta. Era um pecado escandaloso para a sociedade. E para você ter ideia o quanto é escandaloso ela entrar e fazer parte daquilo, os judeus, especialmente os fariseus, não comiam publicamente com mulheres. Então ela estar ali já era um escândalo, já era algo seríssimo. E tocar então, para eles, tocar em alguém impuro o tornava impuro. E ela começa a chorar aos pés de Jesus
imagina-se um choro não calado, contrito, mas um choro de alguém que foi tocado. Um choro de alguém que está arrependido, ao ponto de Jesus lá no final dizer que ela lavava os seus pés com suas lágrimas. Eram muitas, não era uma ou duas. O texto vai caminhando e diz que ela regava os pés de Jesus com suas lágrimas, verso 38, beijava-lhe os pés. Olha só, o pé de Jesus não foi lavado. Eles andavam, era uma poeira só e todo mundo só andava de sandália. E ficava sujo, e às vezes com sujeira da pior qualidade que a gente possa imaginar. Porque não tinha carro, eram animais que faziam pelo meio do caminho, as pessoas pisavam. E aí você imagina o tipo de sujeira que está nos pés de Jesus que não foi lavado. E ela chorando, beijando e limpando com o seu cabelo. Mais uma vez, a mulher soltar o seu cabelo em público também era algo escandaloso. Verso 39 do capítulo 7, ao ver aquilo, o fariseu que convidou Jesus diz consigo mesmo. Ele pensa, cara, esse cara aí não é profeta. Falam tanto desse Jesus, ele está tocando, está deixando uma mulher prostituta tocar nele, pecadora claramente, se derramar sobre ele, chorando, tirando os seus cabelos e enxugando. Era um tipo de toque que era escandaloso na época. Algo que não se desejava ver publicamente. E a percepção que traz para a gente é que Jesus simplesmente continuou comendo, entendendo que aquela mulher estava honrando ele. Ele não parou, ele não afastou ela, ele não se escandalizou. E aí Simão se preocupa e fala assim, cara, esse cara aí não é profeta. E aí Jesus conta uma historinha, olha que legal. As histórias são bem legais porque elas trazem as lições que talvez sejam profundas demais para a gente pensar para um mundo prático. Jesus diz que haviam um credor que tinha, um homem que tinha duas pessoas que deviam a ele. Um devia 50, o outro devia 500. Só que nenhum dos dois tinha como pagar. E a dívida é perdoada aos dois. E aí Jesus se vira para Simão e pergunta, qual deles, portanto, o amará mais? Verso 43, capítulo 7 de Lucas, respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe, julgaste bem. Entenderam? Tem duas pessoas devendo, uma deve 10 vezes mais do que a outra, as duas foram perdoadas, é óbvio que a que tem a maior dívida, em tese, vai ser a pessoa mais grata. Às vezes a gente vive isso na prática. E aí Jesus traz aquilo ali para a vida real. Ele se volta para a mulher. Você julgou bem a história, mas a vida você não consegue julgar bem. Olha o que Jesus fala. Ele se volta para a mulher. Agora sim, ele se volta para a mulher. Ele está falando com Simão, mas agora a conversa é olhando para ela. E fala, você está vendo essa mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, que os homens eram recebidos e davam um beijo. Você não me recebeu. Nem você me convidou e nem me recebeu. Ela, desde que eu entrei, não para de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela com bálsamo ungiu os meus pés. Olha a diferença. Aquele homem tinha o dever de receber bem o seu convidado. E no Oriente Médio, especialmente nesse tempo, a hospitalidade era algo caríssimo. Ele convidou Jesus. Só que a ideia que dá é que Jesus entrou na casa, foi conduzido ao seu lugar na mesa e sentou. Simão veio depois, deve ter dado um aceno, um oi e tal, mas não o recebeu. Não lhe deu o devido cuidado. O cuidado seria, e isso era um cuidado normal, básico, não é algo excepcional,
ter um empregado ou minimamente uma bacia e toalhas para que os pés sejam lavados, para que você entre e coma com os pés limpos, porque já que a mesa era na altura do chão, você está com o pé sujo na altura da mesa era algo no mínimo desagradável. Você não me recebeu. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça, ela unge os meus pés. Comparativamente é vergonhoso, porque Simão perde de 10-0. E aí Jesus se vira para a mulher, e essa é a história, verso 47. Por isso te digo, ele fala para ela, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, quem é esse? Simão. Pouco se ama. Vamos tentar pensar um pouquinho no que está acontecendo. Os convidados ficaram escandalizados, porque ele nessa hora vira e diz, os seus pecados estão perdoados. E aí as pessoas falam assim, peraí, quem é esse cara que está perdoando pecado? Que está liberando uma mulher que é pecadora, declarada e vergonhosamente tem atos que são escandalosos, que vão contra a nossa moral. Quem é esse cara que faz isso? Jesus ignora os questionamentos e vira para a mulher e fala assim, a tua fé te salvou, vai embora, vai em paz. Você não precisa estar mais aqui, no meio de pessoas que te julgam, que te oprimem e te jogam esse peso. Vai viver a tua vida. O perdão do pecado faz com que você possa, a partir daí, viver uma vida diferente. O que isso traz para a gente? Quando a gente ouve essa história e pensa na nossa vida. Eu acho interessante pensar na situação. Porque é fácil olhar para a história e condenar Simão. Mas eu quero que você tente se colocar, por exemplo, no lugar de Simão. O que você faria se alguém declaradamente pecador entra numa festa ou na sua casa, num jantar organizado por você? Qual é a tua reação? Só essa pergunta já mostra o quanto a gente tem se preocupado com as coisas erradas. O quanto a gente tem alimentado o nosso coração e valorizado coisas que Deus não valoriza. Por isso que o Evangelho é tão radical e tão escandaloso. Porque por mais que a gente tenha tempo de caminhada, toda vez que a gente vai até Ele, a gente percebe que a caminhada ainda é longa, mas que a gente está seguindo. Que Deus nos transforma todos os dias e que há muito trabalho a ser feito. É interessante perceber que aquela mulher não tinha nome, mas ela já tinha sido descartada. Quando Simão olha para Jesus e fala assim, se esse homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher e que tipo de pecado ela tem. Quem é essa pessoa que está tocando? Ele está dizendo com todas as letras, essa mulher não merece a nossa atenção. Essa mulher não merece ser perdoada. Ela não merece estar perto da gente. Quantas vezes a gente já teve pensamentos semelhantes a respeito de alguém? Quantas vezes alguém inconveniente ou declaradamente pecador foi carimbado na testa por nós como alguém que não adianta gastar tempo, não adianta acreditar, não adianta crer que vai mudar. Será que a gente pode julgar Simão no meio de uma verdade tão contundente que a gente vê todas as vezes? Por isso que, volto a dizer, o Evangelho é tão escandaloso. A gente viu na semana passada, Jesus falando que ele veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, verso 10. Ele está buscando e salvando aqueles a quem todos já deixaram de lado. Em algum momento essa pessoa fomos nós.
Em algum momento nós estivemos no lugar dessa mulher. Pelo menos nós nos sentimos assim, entendendo o quanto o nosso pecado afrontava a Deus ao ponto da gente não ter esperança em nossa própria força. E entender que se Deus não me perdoasse, se Deus não mudasse a minha vida, eu não tinha para onde ir. Quando encontramos o Evangelho, essa verdade é muito clara. Mas existe uma coisa que a gente chama de autojustiça. E quando a gente vai se transformando e ficando moralmente bom e acertando em algumas escolhas que a gente faz na vida, a gente começa a achar que a gente é melhor do que os outros. Simão achava isso. Simão não era uma pessoa ruim, não. Ele era um cara que obedecia a lei de Deus, que andava moralmente na linha, que fazia os sacrifícios para que a sociedade tivesse uma referência do que é um homem que caminha com Deus. Não é simplesmente um homem impiedoso, mas a autojustiça nos leva a isso. Quando a gente esquece que é Deus quem nos transforma, quando a gente esquece que a gente depende diariamente da ação sobrenatural de Deus no meu coração, eu vou me tornando um pouquinho mais parecido com Simão. Eu vou cada vez mais julgando as pessoas ao meu redor e achando que elas não merecem o meu tempo, que elas não merecem a minha oração, que elas não merecem um tempo que Deus poderia dar a elas. E eu acho que, quando eu penso nesse texto, o que vem de mais forte no meu coração é a maneira como Deus olha para o mundo. É como o reino de Deus está aberto àqueles que não podem chegar lá. Como o reino de Deus é uma porta escancarada àqueles que não conseguem sozinhos chegar lá. Por isso que Jesus vai falar, a quem muito se perdoou, muito amou. E a ordem das coisas parece que, quando você lê o texto detalhadamente, parece que Deus vai trocando, se perdoa quem ama, ou ama quem é perdoado. Pouco importa, porque essas coisas vão acontecendo, e Deus sempre vai ser o protagonista de tudo, mas o nosso amor vai demonstrando à medida que a gente tem do nosso próprio pecado. Será que Jesus contou essa parábola para dizer que realmente a dívida da mulher era maior do que Simão? Talvez fosse diferente. Mas para mim fica muito claro que o que Jesus destaca é a percepção que a gente tem da nossa dívida. Ainda que a gente ache que a nossa dívida é menor, é pequena, ainda assim a gente precisa do perdão de Deus, e sem que Ele nos perdoe, a gente não consegue pagar a dívida. Eu fiquei pensando de maneira prática, a nossa força não é suficiente. Todos nós igualmente precisamos de Deus. Quando você pensa na sua família, talvez você ache que você precise que alguém mude de ideia, você precise que a sua conta engorde um pouquinho mais. Quando você pensa nos seus problemas pessoais e familiares, talvez você ache que a economia deve mudar. Talvez você pense que um emprego novo, ou um carro novo, uma casa nova mudaria a situação. Mas eu quero te chamar de novo ao centro da situação. Quando a gente canta que tem tudo a ver com Ele, a gente está querendo ser lembrado de que todos nós, seja qual for o seu problema, todos nós precisamos de Deus. E a solução passa por Cristo. A solução de cada problema que a gente vive passa por Jesus. Passa por entender que a gente depende dele e que a porta está aberta. Quantas vezes a gente lutou para resolver algumas questões, talvez trabalhando em 2, 3 empregos, talvez deixando aquele problema rodar na nossa cabeça e no nosso coração 24 horas por dia para resolver. Quantas vezes a gente se empenhou dando toda a nossa força, porque a gente simplesmente achou que se a gente não pudesse resolver, a gente diminuiria a questão, mas é o grande engano e a grande armadilha que a gente cai. O primeiro passo que a gente tem que dar em todas as coisas é ir até Jesus.
É entender que sem Ele a gente não tem força, paciência, sabedoria, graça, perseverança, o que for, para enfrentar os problemas ao nosso redor. E sem Ele tudo perde o sentido e tudo se torna cada vez maior, tudo se torna cada vez mais sufocante, tudo leva a uma angústia impossível de ser superada. Sabe o que aconteceu com aquela mulher aí? Eu quero que você saia daqui entendendo isso. Ela chegou a um ponto da vida dela, eu não sei qual é o pecado que ela tinha, mas ela chegou a um ponto da vida dela que ela entendeu, que acendeu uma luz no coração dela, que ela falou: nada mais pode mudar a minha vida, a não ser Jesus. Nada mais pode fazer com que algo diferente aconteça, a não ser que eu conheça Jesus e vá até Ele. E ela tomou uma atitude que foi contra toda a sociedade, contra a maneira lógica e racional de se conquistar e de se fazer as coisas. Ela invade a casa de um fariseu, ela sabia que seria julgada. Racionalmente, seu problema só iria aumentar, porque ela teria todo o peso dos religiosos ainda mais fortes contra ela. E ela não se importa com isso, ela não se importa com o que as pessoas vão pensar, ela não se importa na maneira como ela vai ser julgada, porque ela só tem um alvo, ela só tem um propósito no seu coração, estar aos pés de Jesus, e ela invade aquela casa, invade aquele jantar para qual ela não foi convidada. Mas aos pés de Jesus sempre tem uma vaga para a gente. E é isso que a gente precisa lembrar. Que por mais que a gente seja oprimido por tudo ao nosso redor, por mais que a esperança comece a se esvair entre os nossos dedos, a solução sempre vai estar disponível a mim. E eu posso chegar até Jesus como aquela mulher e simplesmente chorar. E aí eu entendo que naquele momento, quando ela abandonou toda a possibilidade dela de resolver a sua vida, vamos pensar de maneira prática rapidinho? Talvez ela fosse uma prostituta. Ela estava tentando viver a vida dela. A gente não sabe como ela chegou a isso, mas talvez fosse a única maneira dela ganhar dinheiro. E ela por muito tempo tenha pensado: eu não tenho outra escolha. É o que eu posso fazer para comer o meu pão. Eu estou envergonhada, eu estou angustiada por ter que fazer isso, mas vou fazer o que é necessário para sobreviver. E ela achou que ela só tinha aquela escolha, como a gente acha. A gente sempre acha que a gente não tem outra escolha. A gente inventa essa frase porque ela cabe em um monte de lugar e fala assim: eu não tenho outra opção, tive que fazer isso. Não que os seus problemas não fossem sérios, não que a gravidade não levasse ela a uma ação extremada, mas via de regra, sem Cristo, aliás, via de regra não, sempre, sem Cristo a gente vai escolher a coisa errada. E ela sobreviveu, aumentando ainda mais o peso sobre o seu ombro, o julgamento, a vergonha, a opressão. E ela foi empurrada cada vez mais. Cada dia ela era mais empurrada para a parede. E aquilo doía provavelmente no seu coração, até que ela não aguentou mais. E eu acho que esse é o melhor momento, irmãos. Eu louvo a Deus por cada crise que acontece na vida de vocês. Não porque a crise seja algo bom, mas estar no meio do caminho é pior ainda. Lá em Apocalipse, quando João está escrevendo as cartas à igreja, chega uma hora que Jesus vai falar: olha, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque vocês não são nem quentes nem mornos, nem frio nem quente, você fica meio lá, meio cá, dá um passo para frente, outro para trás, e a gente é da igreja, mas não vai com tudo. A gente ouve Jesus e segura, sabe o que tem que fazer, mas não faz. A gente se arrepende, mas não se rende completamente. A gente vai todo domingo, mas não vai todo mês. A gente vai sempre se limitando, chegando a um lugar que seja confortável para a gente, criando um local onde não seja exigido para a gente muito. Mas esse lugar é maldito, porque ele me afasta da dependência de Deus. Todo lugar onde eu posso ficar confortavelmente é maldito, porque cada crise que eu enfrento, quando eu olho assim, cara, ferrou, não tem para onde ir, é o melhor lugar.
Porque foi o que aconteceu com essa mulher. Ela não tinha mais para onde ir. Ela teve que invadir um jantar no qual ela não era bem-vinda, ela não foi convidada, ela seria julgada, atacada, talvez expulsa a pontapés. Ela não sabia qual seria a reação de Jesus, mas ela vai. E eu acho que a gente precisa chegar a esse momento em que a gente vai. Porque o nosso grande medo é não ter mais uma cadeira, é não ter um lugar para a gente. Por isso a gente para no meio do caminho e tem medo de avançar, achando que talvez lá na frente tem lugar para alguns que são melhores, que são ótimos, que se destacam, mas não para mim. E hoje eu quero que você saia daqui com a certeza que existe um lugar lá na frente para você. Esse lugar não é reservado só para alguns poucos. Esse lugar é para todos nós. Jesus nos chama a viver um caminho que a gente só pode trilhar com Ele. E quando ela se derrama e chora e derrama o bálsamo sobre os pés de Jesus e beija os seus pés, ela está dizendo para todos que ela não tem mais orgulho, ela não tem mais defesas, ela não tem mais nada. E a única coisa que ela espera conseguir é o próprio Cristo. Irmãos, imagina como foi o coração dessa mulher, porque se ela estava chorando ali, ainda ansiosa, angustiada, sem saber o que Jesus diria, mas já ouvindo algumas piadas ou algumas acusações, percebendo os olhares tortos. Imagina o que foi para ela, Jesus olhar para ela e falar, vê essa mulher. Aí o coração começa a bater mais forte. O que Jesus vai falar agora? Contou essa história aí de dívida, ferrou. Agora que eu vou ser posta para fora. E aí Jesus fala, olha, ela fez o que você não fez. Ela conseguiu, no meio da sua vida miserável, arrebentada pelo pecado, fazer o que a sua vida de uma falsa santidade não conseguiu te levar a fazer. Percebe? Eu acho que a gente se parece muito mais com Simão do que com essa mulher. A gente quer ter o nosso nome e o nosso título. Eu sou Simão, o fariseu, prazer. Todo mundo me conhece, sabe a minha reputação. Eu não quero ser alguém desconhecido que é marcado pelo seu pecado. O pecado eu escondo, eu guardo, ninguém pode ver. Mas é justamente na lógica contrária e escandalosa do reino é que a gente encontra a liberdade. Quando você fala assim, eu sou um pecador. Não tem jeito para mim, mas eu sei que Jesus me ama. Quando você abandona os seus orgulhos, quando você abandona as suas ressalvas, quando você acredita que algo vai ser diferente não pela sua força e não pelas coisas que você conquistou na sua vida, não pela maneira como você pode conquistar as pessoas, mas única, exclusivamente pela maneira como Jesus te ama. Jesus ofereceu àquela mulher a salvação e a paz. Duas coisas que a gente anseia. Vá em paz, a tua fé te salvou. E a minha oração, irmãos, é que a gente hoje saia daqui com essa paz que Jesus oferece. Que a gente jogue fora, como aquela mulher, todas as reservas que a gente ainda tem. Que a gente abandone o caminho do meio. Que a gente abra a mão de tentar manter o status, abra a mão de manter a nossa imagem, a nossa autoimagem, e jogue tudo isso no lixo. Porque só Jesus pode mudar. O passado daquela mulher foi apagado. Seu presente foi transformado. O futuro estava diante dela. Eu sei que pensar de maneira prática na situação é escandalosa. Mas a graça de Jesus é escandalosa. E ela nos convida a participar dessa festa. Se você percebe que não está participando dessa festa, é porque você ainda tem reservas demais. Se você ainda se sente culpado e julgando as pessoas, é porque você ainda tem reservas demais. Eu quero te dar o desafio para ao longo dessa semana você se render a Cristo. Talvez você ache que já tenha se rendido, mas pense nas coisas que você coloca sempre na balança
e você deixa Jesus de lado para viver essas coisas, para mantê-las. Quando, por exemplo, você tem pessoas que não conhecem a Jesus e você não fala dele, que você tem medo de manchar sua reputação. Existe um mundo inteiro morrendo, sufocado pela força do pecado. E você tem na sua boca e no seu coração o convite para que essas pessoas se sentem à mesa com a gente. Vá falar para as pessoas desse amor. Vá viver esse amor libertador.